Bem-vindos a mais um Rivotalks, esse espaço maravilhoso de conversa que temos, e muita gente que chega por aqui, às vezes não conhece nosso outro produto. É isso, nós temos o Rivonews toda sexta-feira, 12h30, nesse mesmo canal, seu resumo semanal de notícias. Sempre com leveza, com graça, aliás, leveza e graça. Bastante, é o que sabe né? fazer o seu Felipe Xavier de Castro Santos. Seja bem-vindo ao Rivotalks, Felipe. Obrigado. Tão bom te ter aqui, a gente já riu tanto preparando a entrevista. Ah, que bom. Relembrando todas as suas facetas, todos os seus personagens. Agora vem a parte que a gente chora, né? A gente se divertiu na pauta e agora é arquivo confidencial. Pegar parente que você não fala há anos pra conversar. Mas, Felipe, a gente estava fazendo pesquisa sobre você antes de você chegar. E eu queria te perguntar se você acha que com o seu tamanho artístico atual, você já está apto a negociar salário na Globo. Essa é uma ótima pergunta. Talvez Qual não o seu ainda. tamanho artístico hoje? Eu não sei, sabe? Essa história é um absurdo. Conta pra gente. Eu fui trabalhar, eu tive uma passagem na Rede Globo que foi para participar da equipe de redação do programa do Marcelo Adnet, o Ad Night. Uhum. E foi uma experiência muito legal pra mim. Eu nunca tinha trabalhado na Globo, então tem aquela coisa meio bozó, né? Que você chega lá, uau, eu sou da Globo, né? Então, dura pouquíssimo, né? Durou 6 meses. Isso. A emoção também que a gente tá falando. Não, porque, eu sou pai de família, tenho 3 filhos, moro em São Paulo, vida inteira em São Paulo, casado. Eu ia segunda-feira de manhã, pegava a ponte aérea, voltava sexta-feira, fim do dia, passava a semana inteira num hotel sozinho, tomando café da manhã sozinho, jantando sozinho. É uma vida meio... O que era? Transamérica, na Barra? Não, era o... Não. Como é que chama? Putz, não era Transamérica. Geralmente o pessoal genérico. Eram perto daquele... do Corpo de Bombeiros ali. Ah, tá. Era ou mais pra cá, tá. Mais pro início da praia. E morava sozinho ali, um saco, né? Aquela vida... Nossa, você jantava com uma TV ali no fundo, você sozinho jantando ali. Todo dia, depois de trabalhar. Quando você chega, todo mundo, vamos jantar, vamos não sei o quê. Mas quando virou rotina, virou vida... segunda, terça, quarta, quinta e sexta, entendeu? Você tá lá, né? Você não vai sair. E é o contrário do que dizem ser o ideal, né? Que é você ganhar dinheiro em São Paulo e gastar no fim de semana no Rio. Era o oposto. Era o oposto. Não tinha o melhor das duas cidades ali. Mas aí foi divertido e tal. Aí acabou esse trabalho, eu fui fazer um outro trabalho e eles me chamaram para um outro trabalho. Que era Big Brother, né? Que era o Big Brother. E era um negócio, assim, era entregar a sua vida... são 3 meses de escravidão profunda. 3 meses de escravidão. Não tem hora para trabalhar, 24 horas, aquela loucura, né? Aí me ofereceram o salário. Daí eu falei, não. E é muito louco, porque eles fazem o seguinte, a pessoa que te fala o seu salário não é a que decide. Ela é um mensageiro. E ela fala assim, eu não tenho... ingerência nenhuma, eu só tô aqui pra te passar esse recado. É tanto que estão te oferecendo. Não odeio o carteiro, né? Daí você fala assim, mas não, eu acho que não sei o que, eu quero falar com a pessoa que decide, né? Aí eu falei, eu vou falar. Aí voltou e falou assim, olha, ele mandou te avisar que o seu tamanho artístico é esse mesmo. Seu tamanho artístico é muito... É uma pretensão, né? Cara, é puxadíssimo. Cara... O cara com 40 anos de profissão já nas costas, o seu tamanho artístico... Puta, eu achei essa frase, cara... Ela é muito cruel, mas ela também é muito boa. Ela é elegante. Ela é muito boa. Porque é um jeito elegante de humilhar outra pessoa. Exatamente. O seu tamanho artístico é esse. Mas eu tenho 1,95 m. Não importa. Cara, agora sim, Felipe. Não aceitei. Não. Eu não estava de acordo com essa medição. Exatamente. É muito engraçado isso, né? Porque é isso, você já tinha anos ali de carreira, de criação de personagem, foi pra lá pra fazer esse trabalho diferente, é chamado pra fazer uma outra coisa e a vida dá voltas e hoje você tá no teatro. Eu tô no teatro. Você é ator hoje. Sou ator com DRT. É isso que eu ia falar. Com DRT. Você até então não tinha DRT. Não, é isso. Porque eu sou, autodidata. Eu nunca estudei. Radialista. Eu fiz arquitetura, gente. Eu estudei na FAO.
Eu me formei em arquitetura. E eu fui trabalhar no rádio por uma consequência de uma história de amigos que começaram a fazer um programa na Rádio USP. Uhum. E aí esse programa virou Os Sobrinhos da Ataíde, que depois virou toda a carreira. Eu não tinha estudado. Quando eu fui fazer o teatro, a peça da Sandra, que entrou em cartaz no início desse ano, no final de janeiro, eu não tinha. E aí tem essa coisa, você tem que ter um DRT, porque é teatro, porque não sei o que, Daí eu falei, cara, mas pô, eu tenho 30 anos de radiodramaturgia. Não vale. Eu talvez arquivos, seja o último radiodramaturgo do Brasil. Porque o que eu faço é radiodramaturgia. Sim. Eu escrevo roteiros com personagens que têm a forma clássica do roteiro, né? A tese, a antítese, o conflito e a conclusão. A estruturinha tá lá, só que são historinhas de 2 minutos. E eu faço todas as vozes dos personagens. Então eu sou um ator de rádio. Sim. E aí eu comecei a explicar isso para a pessoa que estava me atendendo lá no DRT. Ela falou, não, mas tem que ter 1000 e tantas horas. Só que eu falei, mas eu tenho 30 anos de carreira. Não, mas você tem comprovação. Eu falei, a imitação. Aí eu mandei, trocentos PDFs. Ela falou, vamos analisar e não sei o quê. Eu falei, isso não vai dar certo. Porque ela não sabia quem eu era. Alguém que estava ali, que falou, desavisado. Aí eu cheguei numa pessoa lá, que era eu fui fazer umas palestras lá no Senac, aí conversei com um professor, ele falou, imagina, Felipe, que isso? Porra, você tem... Com quem você está falando? Me dá o telefone. Aí ele ligou e falou, claro que você tem direito a ter o DRT, óbvio. Aí em uma semana saiu o negócio. E aí agora você é ator, teatro, assim, tudo bem que já tinha tido a TV Gazeta, as pessoas viam ali os seus personagens encarnados de alguma forma, mas agora é uma história da Sandra e você, a sua cara. As pessoas estão conhecendo cada vez mais o Felipe, não é o Dr. Pimpolho, não é o Homem Cueca, é o Felipe. Essa história é muito doida, né? Porque ela veio de um momento que eu estava vivendo, né? Que eu me questionando, né? Pô, tô com 53 anos. Falando, cara, eu tô no rádio desde 91. É isso. São 34 anos de rádio. O que vem, né? Tô no meio da minha vida, talvez, né? Se considerar que meus avós morreram com 100 anos, eu tô no meio ali. Eu comecei a me questionar. E aí eu falei, cara, eu pensei, porque o rádio ele tá passando por um momento de difícil, né? A Jovem Pan, principalmente, passou por um momento bem delicado, né? Nos últimos anos aí. E isso me fez repensar várias coisas, né? E aí eu falei, cara, quando a indústria fonográfica teve problema, quando surgiu o MP3, o Snap, como é que chama? Snapchat, né? Napster. MP3, não sei o quê, e a indústria fonográfica ruiu, mas os músicos continuavam existindo, as bandas. Eles foram fazer o quê? Foram fazer show. Tiraram o intermediário e fizeram uma relação direta com o público. O público paga o ingresso, me paga o meu salário e eu vivo. Falei, cara, e se eu fizer a mesma coisa? Se eu tirar um intermediário, eu vou fazer, então, teatro, porque é show, né? Acho que depois da pandemia, eu tenho a impressão de que as pessoas ficaram com vontade de ir aos lugares ao vivo e ter a experiência. E conhecer, e ver. E como o cinema acabou meio que ficando... não tem mais porquê você ir ao cinema, né? Falando bem a verdade. Ficou caro, né? Ficou caro. Caríssimo. E ficou também um programa que, cara, pela experiência, né? Nunca é pelo pelo filme. Não, o filme isso. Você pode ver em casa. Então, exatamente. Eu sempre fui super fã de cinema, eu adorava, era o meu programa, sair de casa. Porra, mas depois que eu tenho uma TV grandona na sala de casa, um sofá confortável, que eu pauso pra ir ao banheiro, né? Isso. Exato. Então, aí eu falei, cara, eu vou fazer show. Aí eu comecei o processo. Que show? Como que é? É show? É teatro? O que é? Eu nunca fiz teatro na minha vida. E aí eu fui assistir a peça de teatro do meu filho na escola. E eu achei o máximo a peça. E eu falei, cara,
quem é essa diretora? Porque se ela conseguiu fazer isso com esses Com essas adolescentes crianças. indomáveis, alguma coisa ela vai conseguir fazer comigo. E aí eu falei com a Cláudia Apóstolo, que tem um histórico de teatro e tal, não sei o quê. Eu falei, Cláudia, vamos fazer um trabalho? Vamos fazer, assim, eu não sei o que é, eu não sei para onde a gente vai, mas vamos começar. E a gente marcou de se encontrar, então, 2 vezes por semana, às terças e quintas, das 8h30 às 10. Tá. E, começamos a mexer, começamos a estudar o corpo, o movimento, nananã. Eu não Isso sabia. você ainda não sabia o que Não. seria. Eu não sabia, eu achava que eu ia fazer o Dr. Pimpolho. Aham. É isso. Aí a gente começou a fazer vários textos no Nelson Rodrigues, porque são vários personagens, para eu Sim. fazer vários personagens. Aí, fui assistir Tio Vânia, daquele ator, puta, vai me falar o nome agora. Como é que ele chama? Que ele faz todos os personagens, sabe qual que é? Sim. Que é genial. Putz, eu não sei o nome dele. E aí comecei esse desafio, tal, não sei o quê, porque a outra alternativa era fazer a Sandra. Aham. Porque eu queria fazer do jeito que eu faço no rádio, que eu faço todas as vozes de todos os personagens. Mas eu tinha essa questão, falei, cara, a Sandra é uma mulher, ela é... Putz, as pessoas, ela tá há 8 anos, 9 anos no rádio, as pessoas já têm uma imagem da Sandra, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou chegar lá no palco? Como é que eu vou destruir o imaginário das pessoas, né? E aí, aí eu vou fazer Joe Dispenza. Eu fui fazer um retiro do Joe Dispenza. Você sabe quem que é o Joe Dispenza? De nome eu conheço. É um super cara de meditação. Eu vou fazer uma semana em Cancún. Eu e minha mulher, fazemos uma semana lá, meditando com 2.500 pessoas. O negócio é uma loucura. Para se encontrar, foi isso? Para encontrar a Sandra. Para encontrar um centro, porque eu tava meio em crise, eu tava, puta, o que eu vou fazer, como é que é, não. Então eu fui fazer esse negócio pra, sabe assim, tipo, trazer uma... Tá. E aí eu voltei, cara, assim, super com a cabeça organizada. E aí, em uma semana eu escrevi o texto da Sandra, decidi que ia ser a Sandra. E só deu Sandra lá. Em Cancún baixou a Sandra. Baixou, eu falei, cara, eu vou fazer a Sandra. Tava em Cancún, né? Só podia ser a Sandra ou o Pimpolho. Eu falei, vou fazer a Sandra e eu vou fazer de cara lavada, vou fazer de cara limpa, eu vou fazer de Felipe. Por quê? Porque fazendo de Felipe, eu vou respeitar essa distância entre a Sandra imaginária que tem aqui, que eu imagino ela loira, de óculos escuros, a outra, não, minha Sandra é ruiva. Sim. Cada um tem a sua. Então eu vou fazer eu, Felipe, e aí eu vou deixar esse espaço para a pessoa preencher com a Sandra. Uhum. E super Porque funcionou. a sua Sandra era amiga da sua tia Marta, né? Que era uma amiga. Que eu nunca vi. Você nunca viu. Você só ouvia falar. Eu só ouvia falar. Uhum. A minha amiga perua da minha tia Marta, entendeu? E é muito bom porque é um personagem que é absolutamente paulistano, mas ela conversa com o resto do país. Conversa, você não precisa ser daqui pra conhecer alguém que lembra a Sandra. Ela pode ser a Narcisa, ela pode ser mas é que pra quem é daqui tem umas peculiaridades, assim, é muito a mãe de amigos meus da FAP, assim, muito. Isso. Uma coisa que fala uns absurdos e depois diz Deus que me perdoe. Então, Gabriel, tem uma coisa engraçada, que outro dia eu fui na casa do Marco Bianchi, que era o meu amigo lá, colega dos sobrinhos do Ataíde, em Atibaia, e aí ele tava fazendo churrasco, e tinha um cara lá de Atibaia, que eu acho que era, mas assim, super do interior, né? E aí ele veio falar comigo e falou assim, Felipe, vou te falar, a minha mulher é a Sandra. Muito bom. E a mulher dele falou, eu sou mesma. Eu sou mesma, eu sou muito louca. Eu falei, cara, então esse estereótipo, né, esse tipo da perua, ele cabe em qualquer extrato social. E a resposta da galera foi exatamente o que você esperava, assim? Foi. Eu fiz... a história é curiosa, né, porque
Bom, eu estudei, né? Fiquei um ano Se de preparando. preparação. Um ano do que esse trabalho, eu e a Cláudia. Isso depois de 30 e tantos anos de radiodramaturgia. né? Radiodramaturgia. Aí, eu falei, eu quero levar isso pro teatro. Eu não conseguia teatro. Vamos ver, a gente tá com a pauta cheia, não sei o quê. O espaço físico. Ninguém abria espaço para mim. Falei, olha só que panelinha, hein? Todo lugar tem sua panelinha. Nossa, daí, cara, a escola de teatro, porque daí, ao longo desse ano, eu também entrei para um grupo de teatro amador, onde a Cláudia era professora. Uhum. Então a gente fazia um trabalho, eu e ela, 2 vezes por semana, e uma terceira vez por semana num grupo de teatro amador. De verdade, assim, tipo, advogada, juiz, médico, todo mundo ali. Radiodramaturgo. Radiodramaturgo, exatamente. E aí eles iam ter um horário, uma peça de final de ano lá no Morumbi Shopping, no teatro, e um dia tava vago, era 11 de dezembro, e eu falei, ela me ligou e falou, eles têm essa data, vamos fazer? Eu falei, vamos. Só que eu tive que pagar. Claro. E caro. Aí eu falei, nossa senhora, né? Vou pagar pra fazer minha peça de teatro. Eu falei, posso vender ingresso? Eu falei, pode. Aí eles me deram um dark link no Simpla. Se você entrasse no Simpla e digitasse, meu nome é Sandra, você não achava. Só com o link que você encontrava, ele não estava disponível, listado. não Muito estava apoio, listado. né? Pra fazer o negócio funcionar. Porque um incentivo. eles falavam que isso é um evento privado, não é uma peça de teatro, é um evento privado. Entendi. Tá bom. Não sei qual o que define mas, não enfim, saberemos jamais. Tá. É que você não tinha o tamanho artístico. É o meu tamanho artístico. Não é seu tamanho artístico de outro teatro, não esse aqui. Aí eu peguei e em paralelo comecei a fazer o meu Instagram, que eu nunca tinha feito Instagram na vida, eu achava o Instagram uma porcaria, né? Eu nunca dei, 53 anos, né? Eu não dava importância devida à internet, mas com a história da Sandra, eu falei, porque eu tava com essa ideia de fazer a Sandra de cara lavada. Eu falei, eu vou testar isso no Instagram. E comecei a gravar os vídeos da Sandra. E, todo mundo gostou. O negócio começou a bombar. Começou a ter um monte de views. Porque a galera que gosta e é da minha geração até a sua, 40, 50 anos, assim, galera que acompanhou no rádio com força e tal, começou a distribuir isso, né? Exato. E a coisa começou... Aí as pessoas vendo lá... Aí eu consegui, então, esse horário e botei para vender no meu Instagram. E aí eu falei, olha, eu anunciei, né? Falei, olha, eu vou liberar o link dia tal às 10 da manhã. Vendeu em 3 horas. Ele fez um lançamento e nem sabe o que isso significa. Exatamente. Então eu fiz a preparação e tal, não sei o que, botei aquela contagem regressiva no Instagram. Meus filhos me ajudaram. Essa ferramenta incrível. Difícil acesso. Quando eu vendi em 3 horas, né, fiquei felicíssimo e virei pra minha filha e falei, filha, você viu, eu vendi em 3 horas. Ela falou, sabe por que você vendeu em 3 horas, né? Eu falei, não, porque você postou na hora errada. Se tivesse postado às 6 da tarde, vendia em 15 minutos. Ela achou ruim ainda. Maravilhoso! Ainda tomei. O prime tá time, feliz por quê? O prime time do Instagram é outra hora, pai. Aí eu consegui, então, depois desse negócio, o pessoal do Simpla ligou pro teatro e falou, olha, acho que vocês têm uma coisa aí na mão, vocês não estão olhando direito. Aí a gente conseguiu o horário e tal, aí eu entrei. Aí deu certo, aí você virou alguém que você acha na busca. Agora acha na busca. Se procura lá, meu nome é Sandra. Fizemos 52 apresentações. Caramba. Mais de 8.000 pessoas foram ver a peça. Que legal. E essa é a minha primeira peça como dramaturgo. Você já era um ator, né? Real. E ator. E é impressionante porque a história começa lá atrás, né? Amigos de faculdade, né? Não, amigos de colégio. De colégio, é verdade. Do Santa Cruz. E tem a história maravilhosa, que a sua turma de Santa Cruz, né? Que só chiques e famosos, né? A minha turma Conta pra galera, Luciano Huck. No meu ano, o Luciano Huck, eu, o Paulo Bonfá e o Marco Bianchi, que eram dos sobrinhos da Taíde. Domingas Persson. A filha do Temer. A Maristela Temer, filha do Temer.
A Domingas, que é a irmã da Marina Sim. Persson, filha do cineasta, né, Sim. Persson. A Didi Wagner, um ano abaixo. Santa Cruz, é assim mesmo. Mas você repara que Mas é é uma só geração. rico good vibes. Que É. é o que o Santa Cruz Sim, faz. é. Os outros, os não tão good vibes, é Porto Seguro. Entendi. Já são outros com a Bandeirantes. Entendi. Aí Entendeu? No Santa tinha, você é rico, mas aprende a ser bacana. Bacana. aí tinha estudado lá o Marcelo Rubens Paiva, Aí, ó. que fez palestra enquanto eu estava no colegial. Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho Sim. e tal. Chico Buarque. O Chico Buarque Maravilhoso. fez a Santa Cruz fez FAO, então eu me achava o próprio Chico Buarque, né? Entendi. Porque eu fui fazer O arquitetura olho só não veio na FAO. azul, né? Veio claro, mas só... Ah, mas o dom pra escrever veio também. Veio. Aí outro dia eu tava no clube, né? Aí uma senhora veio falar assim, não, mas como é que você faz as coisas da Sandra? Da onde você pega? Ela falou, você é trans? Perguntou pra mim, eu falei, A senhora tá me dando uma esquete agora! A senhora percebeu isso? Só que amanhã tá na rádio esse diálogo, né? Aí eu falei assim, olha, não, eu sou que nem o Chico Buarque, eu sei ler a alma feminina. Bom! tá vendo? Foi bem. Ô, Felipe, você tem 30 e poucos anos, então, de uma carreira no rádio, agora está se aventurando no teatro. Você, quando contou pra gente sobre a peça, você falou que a rádio, sobretudo a Jovem Pan, estava passando por um momento difícil e você encontrou no teatro essa alternativa. Mas a rádio, ao mesmo tempo, ela é um veículo... entre todos os veículos que estão por aí, acho que o mais resiliente de todos eles, né? Embora tenha caído a audiência de todos os veículos de massa, de modo geral, a rádio é uma coisa que ela se mantém, assim, né? No dia a dia de todo mundo. Eu comecei em 91 na Rádio USP. Sábado à tarde, né? Sábado à tarde. Rádio Alegria, Só é isso? sua mãe devia escutar. Rádio Alegre. Rádio Alegre. Só as nossas mães escutavam mesmo. Só que não, a gente sabe que não. E a gente passou por, cara, o Napster. Isso. A chegada do MP3, todo mundo fala, a rádio vai morrer. Não, antes, a chegada do CD. A chegada da né? TV, gente. Que aí você tinha antes a chegada da TV, mas aí você né, que acabou com as novelas de rádio, viraram novelas de televisão. Isso. A chegada do CD, as pessoas tinham CD player no carro com aquelas, lembra aquelas pastas? A gente estava falando antes de você chegar, que ele é mais novo, nosso diretor, ele não lembra, mas estava falando assim, quando você estava ouvindo um CD, eu me lembro quando meu pai comprou o primeiro carro com CD, que foi assim... Tinha um Ômega CD. Um acontecimento. Só que você passava na lombada e o CD parava, né? Putz. Aí tinha o Vai sistema devagar, né? anti-bump. Isso. Depois de um tempo, que ele memorizava a música antes para que se pulasse não desse problema. Não era pra evitar Nossa. o pulo. Não, então, o rádio passou por tudo isso. O rádio passou pela chegada do YouTube. Algumas coisas realmente morreram. Tipo, a MTV, quando veio o YouTube, morreu. É isso. Não tinha mais sentido você ficar esperando para ver o seu videoclipe. Você podia ver no YouTube. Claro. Né? Mas o rádio, de certa forma, resistiu a tudo isso. Por quê? Porque o rádio, ele é um grande companheiro. Essa é a minha definição de rádio. Eu acho que um negócio, né? Que você liga o rádio e, como ele é o áudio, ele não exige atenção total, você não precisa estar olhando para ele. Então você pode fazer outras coisas ouvindo o rádio. E o rádio, ele é meio que insubstituível, porque mesmo que você tenha o seu playlist das suas músicas, uma hora você enche o saco, você pode ter um playlist de 10 mil músicas. Você já decora o próprio shuffle, né? Já. Exato. E o rádio, ele tem essa capacidade de te surpreender, de trazer uma novidade, uma música que você não conhecia, ou uma sequência de músicas que você não esperava, uma notícia
um comunicador que vai trazer alguma coisa, um humor. Uhum. Então isso tudo traz essa beleza do rádio, que acho que até hoje não substituíram. Então quando eu falo de crise, é claro, o meio rádio está sofrendo muito, não só o rádio como TV também, por essa, né, a TV sim, aberta, claro. Como até os canais também. fechados, eu tô apontando né? para isso. Porque é uma TV, né? É o aparelho. Uma TV, o aparelho, né? Mas a gente está sofrendo por conta da mídia digital. Claro. De uma forma... Mas você acha que a geração, por exemplo, você falou que seus filhos não veem televisão aberta tal. A geração que não conviveu com o rádio, até ela vai saber apreciar isso? Olha, eu tive a grata surpresa de ter um monte de criança assistindo a peça. Que legal. Isso é incrível. Por quê? Porque o pai ou a mãe Isso. ouvem, ele ouve no rádio, aí claro que ele vai para as mídias digitais, ele vai ouvir no Snapchat, vai ouvir no YouTube, vai maratonar em todas as plataformas, agora Sim. no Instagram com os Sim. vídeos que eu Sim. tenho feito, né? Felipe Xavier 1. No Instagram e no TikTok? No Instagram, no TikTok. E então tem uma nova geração aí. Eu não sei se essa nova geração realmente ouve rádio no carro como a gente ouvia. Pois é. Mas eles estão, Eu pelo acho- menos, indo ao teatro. É isso. E ao teatro, Não. você consegue imaginar Como fazer uns criança ir incas, ao né? teatro? Pois É é. uma coisa ancestral. É que eu acho que, por exemplo, a musiquinha da CBN, Essa é a aham. CBN. ela imediatamente me remete a ir para a escola. Eu quase sinto o cheiro do café da manhã É isso. que eu tomava na casa dos meus pais antes e tal. Então eu acho que é um hábito que ele é repassado, né? E tinha o Vambora, Vambora. Exatamente. A música, do Jovem Pan. 7 horas e Jovem Pan. 38 minutos. Repita. Né? É um clássico, são É isso. clássicos. O A toque TV de 3 hoje de vocês. Como é que também, era? né? Era Opa! E aí, maluco? Ô, nego, tá bonzinho? E a TV Mas eu fala, acho que a vai. gente não tem mais isso, porque os próprios pais também, é um hábito que ele está sendo perdido, né? É verdade. Ele está dando lugar ao streaming. A minha esposa acha muito estranho, assim, mas me dá angústia comer sem ouvir um William Bonner no fundo, jantar, assim, em casa, sabe? Aham. Não preciso nem estar necessariamente assistindo. Acho É que uma meus voz. filhos já não vão ter isso. Mas o rádio, ele também, eu acho que por você não enxergar, ele cria uma proximidade entre o ouvinte e quem está lá falando, né? Sim. Quando o Boechat morreu, claro, para além de eu ser um grande admirador do jornalista e tal, mas era como se eu tivesse perdido um avô, eu assim. chorei. Eu fiquei deprimida na minha companhia de chorei. ir para os E lugares. eu não Ele- conheci o Boechat. Nossa. E apesar... tem uma história muito curiosa, né? Porque ele gostava da Sandra. E ele, algumas vezes, ele falou da Sandra na rádio concorrente. Que legal. De É manhã, isso. ele Que falava, legal. É que o "Pô, Boechat não é tinha como a isso. Sandra, Não não sei o tinha. que, Fala, cara, eu mandei mensagem pra ele e tal. Mandei algumas, ele falou acho que umas 2 vezes no ar, assim, Aham. contando do que ele tinha ouvido e tal. Aham. E aí... Cara, aí um dia, você vê que o cara cai de helicóptero, morre, né? Essa fugacidade da vida que é muito doida. Muito Mas é isso, doido. o Boechat, apesar de ter sido um grande jornalista de jornal durante muito tempo, ele virou o Boechat mais do que pelo Bom Dia Brasil, que ele fazia uma coluna na rádio. Na rádio. É essa aproximação. O Heródoto também, Entendeu? né? O Heródoto, São o vozes que Barbeiro, exatamente. combinam mais até com o rádio do que com É a isso, televisão. você se acostuma com aquela voz. É a mesma coisa que te ouvir. Por mais que a gente não conheça, a gente só te ouvindo, a gente consegue ouvir. A gente sabe que a Sandra tá aí dentro. É isso. Gente, posso falar? Parece maluca, né? Ó, É muito bom. Mas eu queria te perguntar, para além dessa sua questão sobre o meio em si, sobre o veículo da rádio, porque, por exemplo, todo mundo conhece o Dr. Pimpolho, mas as pessoas não te veem na rua e dizem, olha ali o Não. Dr. Pimpolho. É isso. Essa migração para o teatro tem um pouquinho, quase freudiana essa pergunta, mas tem uma coisa inconsciente de querer ser reconhecido como ator
e não só como a voz como Olha, né, o espírito dos personagens? É um mixed feelings, porque sempre foi muito bom ter esse anonimato. Porque é uma delícia você poder andar e não ser incomodado e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem um lugar que você fala, pô... Você chegar pra tirar o DRT, a mulher não saber quem é você, exatamente, né? Fala, pô, não sabe quem eu sou. Você cansou de me ouvir, desgraça. Tava dando risada outro 30 dia. anos, Isso. entendeu? Então tem essa coisa. Eu tive um momento, né, de muita exposição na época dos Sobrinhos do Ataíde, quando a gente fez o MTV Rock Go. Sim. Isso. Que foi o programa, foi o recorde de audiência da MTV, recorde histórico de audiência da MTV, naqueles campeonatos que a gente fez em 97 e 99. Que foram que eu participei e tal, e depois a gente não participou mais. Aí acabou, aí eles fizeram um novo MTV Rock Go. Não, eles fizeram em 2000. Mas eu saí, que foi quando acabou os Sobrinhos do Ataíde, e continuou o Marco e o Paulo. Mas nesse de 97 e 99 a gente não podia andar na rua. Aí realmente eu tive aquele... Não, vocês estavam em todos os programas, capa de revista, as pessoas conheciam ali, né? Eu falo isso para os meus filhos, eles não têm muita dimensão. Olha, se você... Seu pai teve no levar, se você levar né, no tempo, em 97, que não existia internet, não existia celular, né? O começo do celular. Era o da cobrinha, né? Ainda. O que falava-se de fama era Contigo e Caras. E a gente fez aquele sucesso com um programa de rádio, aquilo realmente foi um fenômeno. Não, total era um fenômeno que a gente era de primeira grandeza dentro daquele momento. E isso também me deixou muito... foi uma questão, falando freudiana, para ser trabalhada, né? Porque quando acabou os Sobrinhos do Ataíde, eu falei, como é que eu vou... Como é que eu sigo numa carreira sem viver à sombra de mim mesmo? Isso é muito doido, né? Então eu fui e você trabalhando para conseguir... Que foram questões de ego que fizeram os Sobrinhos do Ataíde acabar, você gastar um apartamento no programa da Gazeta que não foi pra diante. É tudo uma questão de ego, assim. Então, no fundo, sempre tinha uma coisa de somos jovens, somos famosos, somos poderosos, ou não, agora eu já estou estabilizado, sou reconhecido e vou fazer, e aí a coisa não... Então, o tempo inteiro te puxavam pro chão, parece, né? Assim, porque a vida é muito doida, né? A gente tem esses altos e baixos. Sim. Isso faz parte. Eu acho que a sabedoria tá em você não se levar tão a sério. Sempre. Né? Porque quando a gente começa a se levar muito a sério, é o caminho para dar errado, né? E para Cuca começar Imagina com 20 e poucos anos, que era o que vocês tinham no começo. Exatamente. Nos Sobrinhos do Ataíde, a gente começou a gente foi muito famoso, muito jovem e ganhando dinheiro. A gente começou a ganhar dinheiro de verdade. Numa época em que ninguém ganhava dinheiro no rádio, mas a gente montou um esquema que dava certo, porque a gente tinha... a gente deixou de ser funcionário da rádio, a gente virou prestador de serviço, montamos uma produtora, a gente gravava fora, entregava o programa pronto e a gente tinha uma cota de patrocínio. E a gente colocou o programa no Brasil inteiro e a gente vendeu isso para Kaiser, depois a gente vendeu para Skol e depois vendemos para Kaiser de novo. Então a gente ganhava... Era um muito anunciante dinheiro nacional que o dinheiro não ia para a rádio, ia para o nosso bolso. Então, imagina, eram 72 emissoras de rádio. Sem contar os eventos que vocês faziam por fora. Sem contar os eventos e tal. Então a gente teve um boom e aquilo funcionou muito bem. Esses altos e baixos, pô, você fala em 30 anos de carreira. Eu vi uma vez um TED Talks. No início do TED Talks, eu vi daquela Elizabeth Gilbert, que escreveu Comer, Rezar e Amar. E ela tem um TED Talk maravilhoso, que eu sempre falo dele.
Porque ela fala isso, né? Puta, ela era a mesma... Caiu pra mim como uma luva, porque ela escreveu Comer, Rezar e Amar, que foi traduzido para 60 países, vendeu milhões de cópias, virou filme com a Julia Roberts, não sei o quê. Ela falou, o que eu vou escrever depois desse, né? Como é que eu sobrevivo à sombra de mim mesmo, do meu próprio sucesso? Tem uma vida depois do Comer, Rezar e Amar? Tem uma vida depois dos Sobrinhos do Ataíde? E ela falou, cara, a solução que ela deu, que eu achei brilhante, é o seguinte... Não sou eu, a arte não sou eu. Eu sou uma pessoa e a arte é uma outra coisa. E a arte, ela passa por mim como se eu fosse um canal. Ela não me pertence. Então, nem o sucesso me pertence, nem o fracasso me pertence. Mas é que ela, na parte do rezar, ela aprendeu muito bem isso lá, entendeu? Que foi o que ele foi buscar em Cancún agora. Ele foi um pouco mais perto, né? Ela foi pra Índia. Exatamente. Mas era isso, vocês começaram a bombar, você tinha 23 anos. Vocês eram muito novos. Muito novo, muito novo. Muito novos e com uma puta responsabilidade nas costas, depois de um sucesso monumental que já vinha do Café com Bobagem. O Café com Bobagem já era grande, mas aí vocês vieram como algo completamente diferente. Porque a gente tinha um humor diferente, que era o que a 89 estava buscando na época. O Café, eles naquele momento, eles estavam fazendo aquele humor, que era um humor que já se conhecia, que era a sátira do Paulo Maluf, do Lula, do não sei o quê, entendeu? E aquilo... era estabelecido. Aquele era o humor que fazia sucesso. A 89, naquele momento, queria uma coisa completamente diferente. E ela foi achar a gente na Rádio USP, porque a gente fazia um programa que era para as nossas mães e os nossos amigos. Porque a gente fazia piada com o surfista, piada com não sei o quê, das coisas que a gente achava graça, da nossa geração. E por uma bênção, essa coisa de você estar no lugar certo, na hora certa, o Luiz Augusto Alper, que era o diretor da 89, uma amiga dele falou, pô, você tem que ouvir esses caras na Rádio USP. Ele foi lá, ouviu a gente, aí gostou, pegou e falou, vou colocar isso no 89. E o curioso é que a gente entrou no 89 e durante os 3 primeiros meses foi recorde de reclamação. Aí você fala, meu Deus do céu, cara, como que é isso? Imagina se fosse hoje... Com esse mundo de likes e dislikes, isso que eu ia te perguntar. A gente nunca teria acontecido. Não só nesse aspecto, mas eu acho que também na construção do humor, né, do roteiro. Porque a lógica deu uma invertida, né? Antes, os criadores de conteúdo... isso. Aqui, mas que não tinha esse nome 20, 30 anos atrás, eles criavam as coisas e entregavam para as pessoas. E eu acho que agora... a gente está vivendo numa época em que o conteúdo ele vem sob demanda um pouco, né? Você precisa, para fazer um sucesso, você precisa entregar aquilo que as pessoas talvez já saibam que querem em alguma medida. É porque hoje em dia a gente não tem essa figura da criatura artística, porque a gente está numa plataforma aberta. Então, assim, você tinha um canal com uma criatura artística que olhava e bancava vocês. Que no caso era o Luiz Augusto, que falava, ó, Júnior, vai ser bom. Exatamente. Segura, porque hoje em dia estamos nós na plataforma. Se a galera tá dando dislike na plataforma, a plataforma para de entregar a gente, a plataforma não acredita na gente. Então, isso que é a minha crítica que eu faço ao mundo de hoje, é que a gente trocou a figura do diretor artístico, que era uma figura humana, com uma sensibilidade artística, capaz de identificar talentos como Michael Jackson, como Madonna, pegar uma Madonna, uma menina com uma roupa toda rasgada, tal, uma vozinha, o cara enxergar naquilo uma diva do pop, entendeu? Quem é esse cara, né? Quem são essas pessoas que criavam que pegava da multidão e falava, você tem aquilo que é, você reúne os anseios de uma geração. Isso daí, cara, era uma figura fudida. E que hoje foi substituída por um algoritmo. O algoritmo então, isso é quando ruim. O público reconhece depois de muito tempo de trabalho. Em vez de vocês fazerem sucesso em 3 meses, talvez vocês tivessem que ficar os 4 anos da Rádio USP para todo mundo...
para chegar em todo mundo e reconhecer. É o que a gente fala, por exemplo, do Rivo News, assim. Eu tinha meu nome vindo da Globo News, o Gabriel tinha a galera que conhecia ele dos trabalhos dele, de Estadão e tal. A Manu, que não era uma figura conhecida, que é o terceiro elemento que trabalha com a gente no Rivo News. Mas assim, a gente tem que se provar para o público. Então você conseguir, como é o nosso caso hoje, ter mais de 130 mil inscritos num canal orgânico... É um puta acontecimento, entendeu? Super. Porque é isso, a gente conseguiu se provar. Hoje em dia você precisa se provar para o público. Você não vai ter alguém que te pinça para fazer isso. É isso. Mas a gente está sujeito a esse filtro que é o algoritmo. Que pode não te entregar se você não respeitar as regras. Que é uma entidade que não tem rosto, que não tem nome, explicação, que você não fala. Que muda de ideia. Exato. Muda de análise. Eu tive um programa na Jovem Pan que chamava-se Rolê de Notícias. Era eu, Maurício Meirelles, a gente apresentava, era um programa de jornalismo às 8 da noite, segunda a sexta. Não era ao vivo, era quase ao vivo, a gente gravava antes, editava e jogava, punha no ar. E, em cima das notícias do dia. E a gente criou um Instagram com cortes. E aí, cara, a gente fazia no Instagram e dava 20 mil likes, 30 mil likes, 40 mil likes, 50 mil likes, 3 mil likes, 2 mil likes. Aí falou, o que a gente fez? Liga no Instagram. O que aconteceu? Mudou o algoritmo. Mas, e aí, assim, como assim, mudar o algoritmo e me derrubou? Aí a gente começou a construir de novo, construir. Aí chegamos num estágio, muda 50, 60 mil likes, 2 mil likes. Cara, de novo, como é que é isso? O que você explica? Então isso é muito frustrante. E isso é uma coisa que acontece no mundo de hoje, é fato, e a gente tem que viver com isso, cara. Não dá pra... Porque a realidade é essa, né? É essa. Esse e a gente tem que entender, tem que fazer curso. Porque imagina, você... Curso de mídia social. Como a gente tem preguiça de entender, a gente contratou aquele moço ali pra ele ficar entendendo. Isso. Aí até ele virar sócio. Por favor, ajuda a gente aqui a entender qual é essa linguagem. Porque você, o Bianchi e o Bonfá, viralizaram numa época que não se viralizava, quando as pessoas copiavam as fitas que vocês faziam no colégio. Exatamente. E falavam, olha que legal esse pessoal do meu colégio. Aí copiava a fita, rec play. Olha só que legal esse vídeo. Explica pra audiência como se copiava uma fita. Assim, porque não é só... Não é... Quando você tinha um gravador grande, você tinha dois lados. Aí um você dava play e no outro você dava rec. Mas isso só pra rico, né? E ele copiava difícil. De um pro outro. Isso. Não era assim. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um que isso acontecia. Não, e o que eu encontrava de gente falava assim, cara, eu ficava ouvindo a 89 com o gravador, com o play rec apertado e o pause. Daí, quando entrava a vinheta, eu soltava e gravava. Pause, era isso, tinha que soltar o pause. E as pessoas gravavam as fitas para ter, porque não tinha CD e não tinha onde ouvir. No digital, esse on demand, né? Não existia. Você dependia de ouvir a rádio. Agora, vocês demoraram a entender que vocês podiam fazer sucesso, porque foi o colegial inteiro, aí mais 3 anos de rádio USP, e você trabalhando no escritório do Julião, de arquitetura, o Bonfá vendendo ar-condicionado, o outro trabalhando numa agência que vendia notícia. Foram, o quê? Uns 7, 8 anos? De resistência. Só se divertindo. Porque a gente achava graça. Vocês não ganhavam com aquilo. Não ganhavam um centavo. Tem noção? Foi 8 anos de... pior que a gente isso aqui é isso. Só que a gente tá tentando ganhar dinheiro. Não, tá. Eles nem almejavam. Mas talvez por isso ganharam tanto depois. É que a gente não levava isso a sério, como se isso era fosse uma profissão. Possível. E aí, olha que louco. Quando começou a levar a sério, 4 anos depois, acabou. É porque naquela época, voltando, né, no nosso ano, não tinha ninguém fazendo isso. Não tinha. Não tinha mesmo. A gente foi pioneiro nesse negócio. Os meus colegas de profissão, de humor, todos falam, eu ouvi você e você me inspirou. Você mostrou que era possível. Teve o episódio do Porchat que namorava sua prima, né? O Porchat namorava a Fernanda, filha da minha tia Marta. Que conhecia a Sandra.
Poxa, namorava, ele foi na minha casa, e aí ele veio falar comigo, né, daquele jeito, Felipe, só que ele era um moleque de 15 anos. Falava, adoro humor, que não sei o que, quero fazer alguma coisa. E a gente teve um bate-papo ali e tal, mas... E aí ele foi no Jô Soares, a história dele é muito curiosa. Ele foi no Jô Soares um dia... O Jô falou, desce aqui, faz a coisa e ele foi lá e fez o negócio e foi um sucesso. E ele é muito talentoso, eu gosto muito dele. Mas é isso, a galera na época é isso. Não tinha ninguém fazendo isso na nossa época. Então, a gente não sabia que era possível. A gente achava que era uma brincadeira. Tanto que o Luciano Huck, que estudou também no nosso ano, ele era dono do Cabral. Aqui do lado. Que era aqui do lado. Na esquina. Exatamente. E ele... Você vê como São Paulo é um ovo, né? Na semana passada a gente gravou com o Alexandre Frota e com a MP. A primeira coisa que o Frota falou foi: pô, Cabral do Hulk era aqui do lado. É verdade! Altas era loucuras. Aqui, ó, nessa rua aqui. Ali atrás. E era... O Luciano, ele começou a fazer uma coluna. Ele assinava uma coluna no jornal. Uma coluna social. Chamava Circulando. Ele tinha o Cabral. Então ele tirava as fotos das celebridades na boate dele, punha na coluna dele e tal, não sei o quê. E aí ele começou a fazer um programa de TV na Gazeta, que era o Circulando, que foi onde começou. Então o Luciano também estava nessa época testando, fazendo um negócio e todo mundo olhava e falava, o cara é um programa na Gazeta, nossa, entendeu? Quer e ser o cara virou... tá no lugar do Faustão, entendeu? Luciano Huck no principal programa da Globo, no principal horário. Então tem teve essa coisa naquele momento ser uma coisa que a gente não achava que ia pra frente. Ia vingar. E aí a decisão foi muito louca, né? Porque aí a gente... Pelo menos para mim, né, de largar a arquitetura, porque eu trabalhei 5 anos no Ricardo Julião, que era um arquiteto importante, né, que ainda né, fez o prédio da Dacom, aqui do lado, marco da cidade de São Paulo, e depois eu fui trabalhar na Richard Ellis, né, na área de shopping center e tal, e tava indo super bem, só que chegou um momento que a gente foi capa da Vejinha, capa da Veja São Paulo, e eu cheguei segunda-feira no escritório da Richard Ellis, meu chefe com a Veja em cima da mesa. Que é isso aqui? Falou, o que é isso aqui, cara? Não, esse é um trabalho que eu faço à noite e tal, não sei o quê. Não prejudica. Ele falou, você é o cara que fala, uhul! Falei, sou... Porra, eu sou seu fã, não acredito. Ele não sabia que era você. Ninguém sabia. Eles trabalhavam todos em trabalhos extras. Me levou para o escritório inteiro, me mostrou para todo mundo. O Walter Cardoso, que era presidente da Richard Ellis até mês passado, e quem assumiu a presidência agora é o Adriano, que entrou de trainee comigo, fazia a FAO comigo, entrou comigo lá. Ficou até hoje, Adriano. E era isso, cara. E daí, nesse momento, então, que virou capa da Veja, a gente já estava ganhando dinheiro, e tava uma coisa incontrolável, porque daí começou, vamos no programa do Jô, vamos no programa da Bruna Lombardi, você lembra? Tinha o programa do... que ela fiscava. A gente foi em todos os programas. Aí eu tive esse momento de falar, cara, ou eu cuido disso profissionalmente, ou isso vai ser uma diversão. Então só nesse momento que eu falei, cara, isso aqui é pra valer. Eu fui conversar com meu pai. Aí meu pai falou assim, eu falei, pai, será que eu largo a arquitetura? Ele falou, vai. Foi importante. Mas já provou, né? Deu certo, né? Mas já estava aprovado. Ele me deu esse voto. Eu falei, mas e se der errado? Ele falou, você volta para arquitetura. Claro, isso, você está formado, você tem experiência já, né? E aí, Felipe, falando de humor, existem vários tipos de humor, né? Mas quando você foi ter a sua primeira reunião lá com o Tutinha, ele te disse que no Brasil o humor escrito só a Rosana Herman sabia fazer. Tem essa frase, né? Só a nossa síndica do Twitter que sabia fazer. Para você, o que define um bom texto de humor e qual é a principal diferença entre escrever comédia e atuar em comédia? Porque a Rosana, por exemplo, é uma roteirista, talvez a maior do Brasil,
responsável pelo Sai de Baixo, inclusive. É. Mas não é uma atriz de comédia, né? E você é um radiodramaturgo agora, se provando no teatro. Mas os textos também são seus. É muito bom, é muito bom. O tamanho do seu Não talento. existe, né? Não, é O que isso. é um radiodramaturgo? É um radioator, um ator radiofônico. Eu sou o único. Nem existe, né? Mas é engraçado falar isso. É muito bom. Mas eu acho que é muito diferente mesmo. Eu no começo eu não escevia, né? Eu só fazia as vozes. Então eu só radioatuava. Eu só radioatuava, perfeito. Os sobrinhos do Ataíde, quem escrevia a grande maioria dos textos era o Marco Bianchi. Eu tive que aprender depois que acabou os Sobrinhos. Isso era uma das minhas crises também, né? Tipo, será que eu sou capaz de escrever? Mas você teve vários momentos de impostor, né? Será que eu vou conseguir? Será que dá? Será que, né? E aí, pô, eu comecei a escrever, eu vi que não era tão bicho de sete cabeças assim, comecei a escrever e deu certo. E aí, eu sempre, como eu escrevia os meus textos, eu escrevia do jeito que eu falava. Então eu já escrevia na minha embocadura. Que isso é uma grande vantagem pro ator, né? Porque a Cecília sempre falou sobre um bom editor, né? No telejornalismo. Quando você for escrever um texto para alguém, imagina aquela pessoa falando. Não escreve como você, escreve como aquela pessoa fala. Então, eu faço isso, né? Os personagens, eles falam dentro da minha cabeça. Então, quando eu tô escrevendo falando, meu, vai se fuder, pô. Ô, Cileide, cala a boca. Ai, doutor Bempolho, sério? Ai, doutor Bempolho, a sua mulher tá ligando aqui na linha do Cileide, cala a boca. Eu vou pensando nessas coisas e vou escrevendo, então sai direitinho. Eu senti dificuldade, claro, quando eu fui fazer o Nelson Rodrigues, que eu falei, meu, como... Aí que eu comecei, neste 1 ano de estudo, eu comecei a entender que eu preciso entrar na alma do personagem para poder pensar como personagem, falar como personagem, ler o texto, escutando a voz do personagem falando dentro da minha cabeça. Porque é assim que eu aprendi a fazer no rádio. Honestamente falando, eu não sei como seria se eu fosse contratado pela Globo. Se algum dia eu tiver o tamanho artístico suficiente para fazer uma novela, não sei como é que seria. Ainda, para mim, é um desafio. Papel que não foi você quem escreveu. Eu que escrevi. É interessante. Porque eu ainda estou fazendo as coisas que eu escrevi. Claro. Né? Eu estou agora, nesse momento... Bom, a gente vai sair com a peça da Sandra em turnê. Chique, nesse 2º semestre, mas eu estou começando a trabalhar no Dr. Pimpolho. Eu tinha escrito um primeiro texto e depois fazendo a Sandra, que eu tinha esse texto do Dr. Pimpolho feito antes. Para teatro, pensado já em teatro. E depois da experiência com a Sandra, eu falei, cara, não é esse texto. Então eu tô revisitando, vou reescrever, fazer uma coisa de novo. Agora você também já entende outra dinâmica, né? Isso, porque você está acostumado com o rádio, 2 minutos, né? Faz as esquetes pequenas, agora é 1 hora inteira ali de... E eu ainda tô com essa dúvida, Sandra. eu não sei se eu vou fazer todos os personagens, tipo o Andrew, qual que é o nome dele? Eu não tô conseguindo lembrar o nome dele. Andrew, que faz o Tio Vânia. Sim. Andrew Scott? Não, Andrew Scott é o do... Como ele chama, meu pai, meu Deus. Mas qual versão? Do Tio Vânia. Tio Vânia. Que ele faz... Não, é Desempenho Vânia. Andrew Scott. Andrew Scott? Então eu que tô confundindo. Andrew Scott. Se eu vou fazer tipo Andrew Scott, que faz todos os personagens... Traz aqui pro Brasil o Marcelo Médici. Que levou pro teatro um monte de personagem dele e ia fazendo também... Esquete de vários, assim, né? Então, mas é que... eu não queria fazer no esquema de esquete, eu queria fazer uma história. Uma história de 1 hora, 1h15, sei lá. Começo, meio e fim. Como é a Sandra, né? A Sandra é uma história, né? Que foi também um desafio, né? De sair do texto de 2 minutos, 1 minuto e meio, e fazer um texto de 1 hora. E que tem que continuar engraçado. E tem que ter um ritmo. É isso. E dificílimo escrever comédia. E a Sandra ficou muito legal, porque eu faço sentado numa cadeira,
de perna cruzada, com a minha cara, e eu faço o acting. Só falta o figurino. Como a Sandra. Não tenho figurino, sim. Pra não criar essa... Claro. E também, pô, eu peso quase 100 quilos, 1,91 m. Imagina se eu me vestir de mulher, eu ia virar a Vera Verão. Isso. Sandrona Pocotó. Não ia rolar. Então, eu faço. Mas o gestual que eu procurei fazer é o gestual da Sandra. Não é um gestual over. Não é um gestual afetado. Quando você tá na cabine do rádio, você já faz um gestual, ou não? Eu faço. Faz, exatamente. Então, mas aí é o que eu descobri isso, né? Porque já tinham me falado isso. Você incorpora o personagem na frente do microfone. Só que eu nunca me vi, Claro. Né? Mas já tinha isso. Então, daí aí a minha diretora, vendo eu gravar, fala, já tá aí. Você não precisou construir os trejeitos da Sandra. Agora, elas já estavam lá, mas eu tive o cuidado, e isso foi também muito o trabalho da diretora, da gente não deixar coisa over. Sim. Porque não precisa. Claro. É o texto que é o bom. E o texto de 1 hora, ele conta uma história e ele tem um começo, meio e fim. Que isso que eu acho que é a coisa legal, e por isso que eu tô chamando isso de teatro, entendeu? De monólogo. Porque não é um show, não são sketches, não é um stand-up, até porque eu faço sentado. Não sit down. Né? E agora eu tô querendo fazer o do Dr. Pimpolho, então eu tô nesse momento. Mas aí. É curioso porque quando você foi estudar na Califórnia, cinema, você tinha uma pegada mais de direção. E aí, do nada, você passa anos, e aí você vai realmente estudar pra Porque eu atuar, acho que eu né? fugi disso a vida inteira. Desde que o Marcelo de Nóbrega chamou pra você fazer o Peterson Foca, né? Exatamente. Lá atrás viu? você já estava fugindo da coisa. Eu fugi. Não vou fazer, não. Porque eu achava que eu não era capaz. Eu achava que eu não tinha. Você achava que você não conseguia decorar texto, que você não era capaz, que você não era capaz de escrever. O que explica essa síndrome do impostor frequente? Cara, não sei, Cecília. Com isso tantos é muito sucessos. doido, com a galera falando, porra, você é genial, você é muito bom. O Tutinha primeiro falou que vocês eram uma porcaria e depois voltou atrás. Voltou e falou, você só volta se você me imitar na minha rádio. Tipo, o cara que entende muito da parada, entendeu? E ainda doido, assim né? fica esse impostor na sua cabeça. Fica. Eu não sei, eu achava... Sei lá, terapia, né? Deixou de ser entrevista. A minha tá de Não, férias. você sabe, tem algumas coisas, né, que são curiosas. Por exemplo, quando eu trabalhei na MTV, a gente fez o MTV Rock Go, né, que eu já falei, e eu nunca fui de assistir futebol, não é minha praia, eu não ligo pra futebol. Mas a gente foi lá para fazer um programa de futebol. E o Marco e o Paulo, eles são palmeirense roxo, adoram futebol, vão ao estádio e tal, não sei o quê. Então eles tinham essa coisa. E eu não tinha, eu fui fazer o repórter de campo, que daí era uma coisa mais de entrevistar. Mas eu não tenho também essa cara de pau. Que, por exemplo, depois vieram os caras do Pânico, e fizeram isso maravilhosamente bem, né? Sim. De ir na porta das festas, entrevistar a celebridade e fazer perguntas desconcertantes. CQC e deixar os caras, em saia justa. Eu sou o cara que eu fico em saia justa. Entendeu? Eu sou tímido, eu não sei fazer isso. Eu não sei botar um microfone na cara da pessoa e fazer uma pergunta que ela vai se desconstruir. Então eu já achava nesse momento também que isso daí me dizia que eu não era para estar ator e tal. Então, e que são coisas completamente doido, né? Diferentes, né? Eu vou aproveitar isso então para fazer uma pergunta difícil aqui, uma dessas que vai te constranger certamente. Queria saber como é que você se sente sendo hoje, em 2025, um dos responsáveis por incutir no inconsciente coletivo do brasileiro que Rubinho Barrichello é lerdo, é atrasado, tá sempre chegando depois, sendo um dos maiores pilotos de Fórmula 1 que o mundo já viu. Esse homem ajudou a criar responde por esse mito. Atrás do alemão. É o Rubinho. Tá vendo? Cara, uma injustiça que vocês cometeram. Isso aí, cara, é uma história absurda, porque eu fui passar um final de semana na casa do Tutinha, em Avaré,
E ele ia ter aquela corrida de madrugada, acho que era no Japão, sei lá onde é que era, e nós ficamos acordados para assistir a corrida, era 1h, sei lá, E o Tutinha muito empolgado e tal. E o Tutinha é engraçado demais, né? Ele é uma figura. Quando ele não tá na rádio, no mood empresário, o Dr. Pimpolho, exatamente. No Mano a Mano, ele é engraçadíssimo. Ele está muito mais para Djalma Jorge do que para o Dr. Pimpolho, entendeu? Sim, para quem conheceu o Djalma Jorge, Tutinha era o Djalma Jorge, gente. Era o Djalma Jorge. Então ele é uma figura, só fala merda, é muito engraçado. E eu tava na casa dele e a gente começou a assistir, e aí teve essa história do Rubinho tirar o pé e deixar o cara passar, que foi um vexame aquilo, né? E aí ele ficou tão puto, ele xingava, falava, não é possível, e ele ficava falando, Rubens, Brasil, Barrichello, Rubens Barrichello, não sei o quê. E aí, quando terminou a coisa, ele falou, vocês têm que fazer uma música zoando esse cara, não sei o que lá. E aí eu voltei com essa incumbência. Vamos zoar. Na verdade, assim, eu não sou o único responsável, porque quem mandou também tem responsabilidade. E quem fez a base da música e tal foram os meninos que trabalhavam comigo na época, né? Que depois saíram, fizeram um grupo chamado Os Bio, que é o Ale Migliari, o Renato e o Douglas. E o Ale trabalha comigo até hoje. Então é um grupo que segue derrubando carreiras. Exato, segue humilhando as pessoas. Não, e o pior é que essa música a gente fez, e daí essa música tocou no Pânico. E aí o Pânico que tomou a culpa. E o Pânico tomou a culpa. O Rubinho era amigo do Bola. E aí o Rubinho ficou puto com o Bola. E o Bola falou, mas não fui eu. Falou, mas passou no seu programa, porra. Virou um Gente, é a música que, assim, é a que eu mais lembro, eu acho, de todas dessa época. Eu sempre atrás do alemão. Sempre atrás do alemão. Rubinho. Sempre atrás do alemão. Nananana. Que era em cima do Bum Chibum. Aí ele fala, ai, como é que é? Oh, meu Deus. E o pior é que não sei o que... Ele falava que era um problema no motor, sei lá, eu não lembro mais. Ai, meu Deus, ontem eu lembrei a letra toda. Agora eu apaguei da mente, eu estudando pra entrevista. O alemão que tá atrás de você. O alemão que tá atrás de mim, mas é outro, piada né? Horrorosa. Olha só, agora... O piloto, ele até que engana, é campeão no videogame e também no Autorama. Isso. Como piloto até que engana. Não, mas vai ter um outro... Quando é pra valer é uma confusão. O carro é muito bom, mas o piloto não. Desculpa, todo mundo já conhece. O problema hidráulico, o motor que aquece. É o problema hidráulico, o motor que aquece. É o Rubinho, que sacanagem. Olha só, mas a escuta atenta é uma coisa importante. Tipo, você estava ligado ali em tudo, sentou, temos essa encomenda. Assim como foi com o Homem Cueca. Você precisava criar, você tá no Vale Nevado, você escuta a playboyzada falando que nem o Mano Brown. Assim como você conhece a mulher, fala, putz, isso é a Sandra, amiga da minha tia. As pessoas engraçadas costumam ser observadoras. Isso, você estava sempre ligado, né? O Homem Cueca vem disso. O Homem Cueca também veio disso, dessa história que você falou. Eu estava no Vale Nevado, eu estava fazendo o programa na Jovem Pan, tinha acabado Os Sobrinhos do Ataíde, eu estava em busca de um personagem para fazer alguma coisa, porque eu queria sair da sombra dos Sobrinhos do Ataíde, né? E aí eu tava em busca de alguma coisa. Aí eu fui pra Vale Nevado e eu escutei uma molecada dentro do banheiro falando, eu tava na cabine do banheiro. E os caras, e aí, mano, certo, mano. Tava descendo a pista, nossa, mas você viu o Dom? O cara passou que eu falei, dá licença, mano. Eu falei, que é isso, cara? O Mano Brown que tá aqui dentro desse banheiro. Quando eu saí, eram 2 molequinhos de 13 anos, playboyzinho, falando igual o Mano Brown. Eu falei, cara, isso é um fenômeno. Eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Daí eu fiquei matutando, aí saiu o personagem. E é isso mesmo, né? A gente trabalha com humor, né? E trabalha com criação e tal. A gente tem que ficar pegando as coisas. Pega aqui, pega ali, pega isso, pega isso, pega isso. Então a gente fica meio com essa antena parabólica ligada o tempo inteiro. E é uma coisa que eu faço é anotar, né? Porque hoje em dia ficou mais fácil ter o celular, né? Você anota no celular, tá? Mas eu era o cara que vivia cheio de papelzinho, que eu ia anotando, anota num caderno, anota no guardanapo e tal.
para você não perder a ideia, o insight que veio na hora, né? De sociedade, porque é isso, o humor acaba sendo a tradução daquele momento, da sociedade. Exatamente. E os seus personagens, eles são muito engraçados, mas eu não sei, eu sinto que eles são uma caricatura tão fiel do tipo de gente que eles querem tirar sarro, que é quase como se eles não se encaixassem mais no mundo, né? É uma extrapolação do absurdo. Né? Isso é um estilo narrativo ou é a maneira como você enxerga mesmo, assim? Eu enxergo assim, e a minha mulher fala muito isso, né? Porque às vezes eu fico muito bravo com alguma coisa, e aí eu falo, e ela fala, você tá enxergando a coisa, mas sob uma ótica muito mais dramática do que é. Porque, sei lá, eu acho que eu vivo as coisas mais intensamente, a gente sofre mais, né? Se diverte mais, mas também sofre mais. E a gente, é a lente que eu uso, né, no caso, é essa lente mais dramática. Então, putz, às vezes eu reparo uma coisa e aquilo toma uma proporção dentro da minha cabeça. A minha mulher fala muito isso, né, que às vezes ela vê e eu fico repetindo frase, e eu fico repetindo. Até se conformar. Eu nem percebo que eu tô fazendo isso. Sim. E eu tô repetindo uma frase que nem um maluco. E porque aquilo tem algum detalhe de jeito de falar, de coisa. Que essas coisas são a semente de alguma coisa que vem vai aí. Vir. Não, e parando para olhar a sua história, assim, você foi o que ficou, né? Porque... Que horror! Não, no bom sentido. Você foi o que sobrou. Eu entendi. O que perseverou. Eu entendi, porque claro. você conta que lá no início tinha aquele quarto elemento que fazia o programa da USP com vocês e falou assim, cara, vocês zoam muito, eu vou embora. Formigão? Não. Não, era o Aranha. O Aranha. O Aranha era o diretor do programa. Era a gente tipo tinha um diretor. Assim, Entendi. E aí o cara foi embora, que falou, cara, vocês não levam nada a sério. Se ele fosse fazer isso, teria feito no dia 1. Não, e eu tenho uma dificuldade extra, que assim, eu não sei ler em voz alta, eu tenho uma dislexia absurda. E eu tenho muita dificuldade de leitura. Mas e a coisa do teatro, de você achar que não ia conseguir decorar? Os personagens da rádio são decorados também? Não, eles são lidos. Mas eu não sabia ler. Então, eu desenvolvi o meu método, que é pré-decorar. Entendi. Você sabe mais ou menos o que vem. Eu leio, eu dou uma decorada e aí eu mando. Entendi. Se eu tiver que fazer no teleprompter, é uma desgraça. Sério? É um horror. Eu não teria nenhuma condição. Porque eu troco a letra, eu troco a palavra, eu troco o sentido do texto. eu mudo de uma linha para outra. Meu cérebro, ele não consegue entender e eu embaralha tudo. Perco o sentido do que eu tô lendo e começo a ler uma coisa que não tem sentido nenhum. Gente! Tipo a Miriam Leitão na nota da ditadura. Tipo! Sim. Apoiamos. Mas hoje não. Uma coisa meio desconectada assim, com a realidade. Então, assim, imagina eu, moleque, lendo os textos escritos pelo Marco, com essa dislexia absurda, eu lia tudo errado. Tanto que o personagem... Peterson, né? Peterson Foca, o bordão dele era pra ser au, foca é animal. Au, foca é animal. E eu li, foca é animal! Eu inventei isso aí. E veio de um erro, né? O bordão veio de um erro. Que maravilhoso. E assim eu fiz várias... Eu fui descobrir um jeito... Porque quando acabou o Sobrinhos da Taíde, eu fui fazer eu fui bater na Jovem Pan, que a gente tinha tido uma tentativa de ir pra Jovem Pan, que não tinha dado certo.
Mas o Tutinha tinha falado, olha, o dia que vocês, né, ele chegou a querer tirar a gente da 89 e ir pra Jovem Pan, a gente falou que não dava, né, estavam fazendo sucesso lá, e falou, o dia que vocês encheram o saco da 89, vem falar comigo. E aí quando acabou os Sobrinhos, daí eu fui falar com ele e ele me contratou. E aí eu inventei um programa que era o Boca Cheia, que era levar as notícias do AM pro FM, das 6 às 8 da manhã, notícia e música. Hoje eu falo assim, hoje a Jovem Pan FM tem notícia pra caramba. A gente foi o primeiro. Que legal. Em 99. Ainda não Mal tinha. presságio. Tinha. Olha tudo que aconteceu depois. E a gente fez esse programa. E aí no primeiro dia, era eu e o Bonfá, o Bianchi, a gente tinha brigado, e o Domênico Gato, que hoje faz o Estádio 97 e tal, não sei o que, era o Domênico operando, eu e o Bonfá. E a gente foi dar, então, a primeira notícia, o primeiro dia estreia do programa, e eu li a primeira notícia como se eu fosse um analfabeto. Todo mundo ficou olhando assim pra mim. Essa é a promessa que o Tutinha contratou. Aí veio a segunda notícia, eu li do mesmo jeito, mal, gaguejando, trocando palavra, tal. O Bonfá só me olhando assim. Que tá meu, aí era uma eu, uma Bonfá, aí música. Aí eu saí do estúdio, catei o roteiro, fui pro banheiro. Pra pré-ler. Tive uma crise de pânico. Fiquei assim, fudeu, eu sou uma farsa, eu não vou conseguir fazer esse programa. Eu não sei ler, como é que eu fiz isso? Eu enganei todo mundo, e agora? Eu não sei ler, fudeu! E aí eu ouvindo a música, tocar 3 músicas, né? E eu, assim, desesperado, falei, eu não vou conseguir fazer esse programa, e agora, meu Deus, e agora que eu faço? Aí tava na última música, já começando a última música, eu falei, vou ter que decorar esse próximo. Aí eu li o próximo bloco inteiro, decorei, voltei pro estúdio, aí fiz que nem um príncipe. Daí eu falei, puta que eu pariu. É isso. Descobri o jeito de fazer. Então é isso, a gente vai driblando as dificuldades da vida. Tem que ensaiar. Mas assim, entendeu? Que Nos coisa. 45 do segundo tempo. E depois você duvidou da sua capacidade de decorar, o que é muito louco também. Decorar texto. Quando na verdade você já decorava. Então, mas eu decorava, eu decorava assim, eu decoro 4 linhas, falei, apagou da minha memória. O que você falou? Não lembro. Qual era a notícia? Não lembro. Cada um tem o seu método. Não, se você perguntar pra mim quais são as histórias que estão no ar essa semana, na rádio, eu não consigo. Eu vi várias entrevistas suas, as pessoas falam, tem aquela história da Sandra, não sei o que, você... Como é que é a história mesmo? Não lembro. Isso, desculpa, tem 6 mil histórias. Mas eu descobri também como é que decora texto. Sabe como? Decorando. Repetindo 1 milhão de vezes. Para nós que temos essas limitações cognitivas, cada um com as suas. Quer dizer, o meu pai chegou uma hora para mim, depois de eu perder a 25ª carteira mesmo. Ele chegou e falou, olha só, preciso que você crie uma estratégia. Porque você vai ter que conviver com essa doença. E não dá pra você comprar uma carteira por mês. Foi aí que eu desenvolvi que eu sou judeu, não faço sinal da cruz, mas é uma coisa tipo cabeça, celular, carteira, cigarro. Se eu tô com todos no lugar, eu posso sair pro próximo ambiente. E aí, às vezes, as pessoas olham, não tem a menor ideia do que eu tô fazendo. Eu tô levantando, eu tô... Tipo, mas eu sou bem isso. Mas se eu não faço isso, eu vou perder. Eu deixei meu casaco ali, eu falei, não, vou deixar o casaco e a chave do carro, porque senão eu não tenho como ir embora. Perfeito. Porque senão eu vou esquecer. Porque foi o que eu contei hoje de manhã, Você né? Você nunca se medicou? Não, mas é por isso que ele é engraçado. Hoje de manhã eu venho pra cá de bicicleta. Aí eu ficava contando pra eles, né? TDAH in a nutshell, como é que funciona. Fiz todo o meu confere. Aí lembrei, vou de bicicleta, então deixa eu pegar o capacete. Procurei o capacete, não achei, pensei, Gabriel, maldito TDAH. Claro que o capacete tá lá embaixo na bicicleta. Cheguei lá embaixo, claro que o capacete não tava na bicicleta. Aí eu pensei, bom, se eu procurei e não achei, eu não vou subir de novo e procurar, porque eu não vou achar. Aí eu vim, sem capacete hoje.
Gabriel, grave. Mas assim, já aceitando as próprias limitações. Né? É isso. Eu tinha uma outra limitação que eu não sabia escrever. Não, mas não é possível. Os maiores humoristas do país não sabe escrever, não sabe ler. Mas tem uma explicação. Falar. Mas tem uma explicação. Na escola, tinha que fazer redação. E a minha redação era péssima. Péssima. Por quê? Porque a minha letra é um garrancho. Difícil de entender. Muito ruim. E o meu cérebro, ele funciona, não é de uma forma linear. Conhecemos. E a redação tem que fazer a caneta. É horrível. Aí, cara, você começa a escrever, mudou de ideia, o que você faz? Não pode rasurar? Então as minhas redações eram... Ou eu rasurava e tirava 0, ou ela era muito medíocre, porque eu escrevia uma coisa que não dava você não queria mais. Corrigir, que eu não queria mais. E eu sempre tive essa dificuldade. Eu fui me libertar em 99, no fim dos Sobrinhos do Ataíde, eu comprei o meu computador, um Itaú Infoway, que eu fui garoto propaganda. E aí tinha o Backspace. E aí, eu comecei a escrever com o Word, e o mundo fez assim... que eu vi que dava pra escrever, apagar, voltar, mudar as coisas de lugar... Ortografia, tinha um fulano lá dentro que corrigia pra mim. A linhazinha vermelha. E assim, eu me libertei. E aí eu vi que não era um problema meu. Era um problema do formato. Meio, o formato, o meio. Eu me identifico muito com você. Claro que quando não valia nota, né? A minha professora de redação, eu lembro direitinho, ela dizia, pessoa que parece aquelas músicas que iam pro Deep, que aí eles botavam aquela linha preta em parágrafos inteiros e deixavam só, sabe, documento confidencial, porque eu não gostava de um parágrafo, eu rasurava 8 linhas, sem dor nenhuma no coração. É difícil demais. Mas só que vocês não deixaram eu completar, você ficou me zoando. O que eu queria falar era... Você foi o que perseverou na coisa, porque, por exemplo, Bonfá hoje está levando a exposição do Andy Warhol aqui para a universidade. O Bianchi se meteu lá em Atibaia e está lá pescando peixe, sei lá o que ele está fazendo. Pescando peixe, né? Mas assim, é isso, foi viver uma vida à parte, faz uma coisa ou outra ali, mas... E você foi o cara que perseverou. Na arte de criar e fazer humor e os seus personagens com todas essas dificuldades. Por quê? Então, por quê, cara? Porque, isso que é uma coisa curiosa. Desenhar planta é muito chato. Porque, eu apesar de trabalhar com arte, com humor e tal... Eu sou um cara muito careta. É verdade. Eu casei, eu tenho 3 filhos. Você não queria ficar lá no Rio? Eu tenho uma família para cuidar, eu tenho conta para pagar no fim do mês, eu tenho que pagar a escola de filho. Então isso sempre me trouxe muito pro chão, sabe? Foi uma coisa que, graças a Deus... Entendi, seu lado Capricórnio gritava graças nessa hora. a Deus, isso me trouxe pro chão. Me deu rumo na vida pra falar, cara, essa é a minha profissão. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que tomar um café da manhã, eu tenho que ir pro meu escritório, eu tenho que abrir o meu computador, olhar pra tela e falar, temos que criar 6 histórias inéditas essa semana. Vamos começar. E é assim que eu faço há 30 anos, entendeu? É isso, sabe? É um pouco... É nada romântico, né? Não é, então, nada. Mas é isso. Mas as pessoas perguntam. Eu faço uma palestra que é sobre isso. Esperando essa resposta, né? Eu faço uma palestra e falo assim, como se manter criativo por 30 anos e ainda ser relevante. 2 palavras, cheque especial. Né? Você tem que fazer. E é um exercício. Claro. É o exercício semanal de fazer 6 histórias semanais. Porque criatividade também as pessoas acham que é só dom, mas ela é uma habilidade puro absolutamente de exercício. É você organizar e deixar as deusas da criatividade virem, né? Eu falo, criatividade é um músculo. Quanto mais você usar, mais forte ele fica. Quanto menos você usar, ele atrofia. Claro. Então, o exercício é a base, o trabalho, cara, é trabalho. No fundo, eu falo para os meus filhos, cara,
ninguém foi seguir o trabalho. Aliás, a minha filha, ela está estudando artes plásticas. Tá. Mas você botou teus filhos todos no colégio Waldorf, não foi? Foram para a escola o Santa Waldorf. Cruz não era artilharia o suficiente para os seus filhos. Teve que botar no Waldorf. Não, eu queria. No começo eu queria, né? Pô, estudei lá. Claro. Eu era super querido na escola, né? Eu tinha vaga garantida, porque a escola, o Santa Cruz tem essa coisa, né? De pontuação para ver se você tem vaga ou não. Mesmo sem escrever, sem ler, sem nada, tá aí, ó. Então, e aí a gente... Eu morava do lado da escola, eu tinha tudo para colocar os filhos lá, mas eles começaram numa pré-escola Waldorf. Aí minha mulher se encantou pela pedagogia Waldorf e foram para a escola Waldorf. Ô Felipe, o teu humor, ele é muito crítico, mas de uma forma sutil, né? Porque, assim, todas as sátiras que você faz, no fim do dia, elas são também, não críticas no sentido de falar mal, mas de expor uma realidade ali que, enfim, não pode não necessariamente ser tão exposta. A gente tem conversado muito sobre a utilidade do humor. Então, eu vou chamar a pergunta da nossa Riva de Ouro, que a gente tem aqui um esquema de membresia. Aham. E aí, nesse esquema que é membresia? A gente descobriu agora. Quando você assina alguma coisa, você faz parte do esquema de membresia do Netflix, por exemplo. Isso. Então, aqui a galera que quer ser Rivo de Ouro, dá aquela colaboração, fica sabendo quem são os entrevistados e pode mandar uma pergunta. Então, antes de você fazer sua pergunta, por favor, a pergunta de Gláucia aqui para você. Oi, Felipe, tudo bem? Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que com todo o patrulhamento que existe pelo politicamente correto hoje em dia, ainda haveria espaço para aquele humor que você, Paulo e Marco faziam nos Sobrinhos da Taíde? Obrigada pela oportunidade, beijos para Cecília e para o Gabriel. Querida. Tchau. Tipo Pinóculos. Pinóculos. O boneco de pau de óculos. Mamazinha! E o Gepeto era alcoólatra e detestava o Pinóquio. O Pinóquio, tudo que ele queria era ter um bingolinho. Eu devia ter feito uma gaveta. Moleque, não me enche o saco. Maldita hora que eu inventei de fazer um boneco. Devia ter feito uma gaveta. Esse é o grau de consideração do Gepeto. Muito bom. Pinóculos. Então, hoje em dia seria difícil, realmente, né? E olha que assim, não tem maldade. Ele só tem coisas ácidas. Então. Mas esse é o problema de hoje, né? As pessoas, elas estão perdendo a capacidade de rir. E de rir de si mesmo. Isso é triste. Isso é sinal dos nossos tempos, né? A gente, esse politicamente correto, na verdade, ele tá deixando as pessoas mais duras, mais inflexíveis. Essa coisa de falar que é tolerante é isso, né? Eu não tolero quem é intolerante. É o paradoxo da intolerância. Eu não tolero quem é intolerante. Porra, então calma, então vai se tratar. A gente estava falando sobre isso na nossa reunião de pauta e o Thiago trouxe O quê? Horrível, mas é muito bom. Uma cena do Cacete Planeta, que era o Hélio de la Penha, na época estava passando chocolate com pimenta. Eu amo. Eles fizeram chocolate com pimenta, que é ele andando muito pelo prazer. Projac. Chocolate. Minhas recomendações à sua família. Chocolate. É maravilhoso. Mas é o tipo de coisa hoje que, assim, é inviável, né? Então. Até mesmo se fosse ele próprio. Exato. Então eu acho que a gente está num caminho ruim. Outro dia, o Roman Atkins, que faz o Mr. Bean, ele estava reclamando do politicamente incorreto. O Mr. Bean. Então, cara, quando chegou no Mr. Bean,
a patrulha do politicamente incorreto. Aí você fala, pelo amor de Deus, Não, gente. o Seinfeld vive vivendo isso isso também na rua, né? Que as pessoas ainda mais pela identidade judaica dele, mas questionam muito, Ué, né? Friends, que foi a grande sitcom ali de sucesso e tal, as pessoas conseguem... Ó, no Friends tinha casamento gay, tinha pai solteiro, tinha... O pai do Chandler era o pai trans. do Chandler trans, tinha tudo, assim, de uma... Que é discutido agora. Mas ainda assim é uma série machista. É muito difícil isso. Na época que eu fiz o rolê de notícias, era justamente acho que era na eleição do Bolsonaro. Era. Então tava Haddad versus Bolsonaro, e aí o Tutin encomendou um programa para sátira de jornalismo e tal, não sei o quê. E a gente começou a fazer. E a gente tirava sarro. Isso é muito curioso, né? Porque eu era o redator do programa, tinha o Renato Tortorelli, a Beth Moreno e eu. E eu era o que fazia a redação final. Então a gente fazia todo dia de manhã, 9 da manhã até o meio-dia, cada um na sua casa, online, falando e eu anotando e anotando as ideias e dando a redação final. Saía do meu computador, ia pro TP, não passava por ninguém. Ia pro TP, do TP gravado e à noite ia pro ar. Confiança total. A rádio nunca falou, olha, você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Nunca. A gente fazia piada com o Bolsonaro, com o Fabrício, não sei o que, lá dos Rachadinhas, com os filhos do Bolsonaro. Fazia piada com o Lula, fazia piada com a Haddad, fazia piada com a Dilma, fazia piada com todo mundo. Tem vários trechos hilários que eu tava vendo no Instagram dele, depois vai ver. A gente era chamado de bolsomínio, fascista, passador de pano do governo. E no mesmo programa de comunista, melancia, vermelho, vai pra Cuba, nananã. No mesmo programa, na mesma timeline, você fala, gente, vocês precisam decidir o que eu sou. Não consegue. A gente é no mesmo corte. Não consegue. No mesmo corte. Então, no Instagram as pessoas conseguem fazer isso. Aí chegou uma hora que o negócio virou tão absurdo, comecei a receber ameaças. No dia em que no dia da Revolução você vai ser o primeiro a ser pego. Opa. Falei, meu... Quase foi, Não, Revolução. Então, loucuras e tal. Aí eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer a sátira dos costumes, que é o que eu sempre fiz, que é o que eu acho engraçado mesmo, que é tirar sarro da sociedade. Isso. E aí, eu parei de fazer o rolê de notícias, a gente parou de fazer, né? Por conta da pandemia. Não, mas por conta da pandemia também, né? Eu peguei aquele Covid maldito. E aí tinha que gravar em casa, né? Não tinha a mesma coisa. Não, a gente gravava na Jovem Pan nessa época. A Covid é a nova gonorreia que ela fala. A Sandra. Que vou combinar, né? Covid é a nova gonorreia. Ai, que louca. Não, era um horror, assim, nessa época, né? Putz, a gente viveu esse momento maluco, né? Mas aí eu parei o programa e fiquei fazendo o Dr. Pimpolho, a Sandra, a Cigana Catita, os personagens voltado para essa sátira do cotidiano, sátira da sociedade, dos costumes. E tirei o pé dessa coisa do humor, da política. Porque senão você começa a ser detonado e no final você perde os dois lados, né? Porque se você faz uma piada com um lado, o outro lado te odeia. Se você faz uma piada do outro, o outro te odeia. A gente segue insistindo ainda. Se você faz a piada dos dois, você é odiado pelos dois. É que esses dois hoje são dois pequenos escandalosos, assim, entendeu? É uma gente que não sai daqui, uma gente que... E tem uma gente sedenta... Pelo meio. Entendeu? E não é o meio que exista um meio, mas tem gente sedenta por ouvir
as duas críticas. Os dois elogios, quando tiver elogio, entendeu? Para além disso, Felipe, a gente tem discutido muito a utilidade do humor, né? Principalmente diante de casos como Léo Lins, etc. A utilidade e os limites. A crítica política, ela não é base da comédia, assim? Mas não da política do jeito que a gente está falando de política hoje, entendeu? A Sandra pode ser uma baita crítica política. A peça da Sandra é um tapa na cara da sociedade, né? Porque e é muito louco isso, a peça, ela é repleta de Sandras na plateia. Claro. E todas que vão lá, de si mesma. É sempre a amiga. Isso. Não sou eu, é a minha amiga. Mas isso é maravilhoso. Assim acontecia com o Peterson Foca. O Peterson Foca, a gente tirava sarro do surfista, falando que todo surfista era burro. Né? Esse era o mote do negócio. A piada era, né? Os esportistas de esportes de ação sabem fazer esporte, mas não sabem falar. A gente tava era uma caricatura, né? De um estereótipo. Todos os surfistas amavam. E nunca era com ele a piada com o outro. Mas tem sempre um meia-culpa, né, que você faz. Então, você fala da função do humor. Eu acho que a peça da Sandra ela tem uma função maravilhosa. Porque ela fala com humor verdades que precisam ser ditas. Né, de comportamentos que são inaceitáveis, de frases absurdas. De frases absurdas, de atitudes que são inaceitáveis. E que as pessoas se reconhecem. E todo mundo tem um pouco de Sandra. Claro. Todo mundo tem. Outro dia eu fiz uma história que era maravilhosa. A Sandra, ela quis botar o Leozinho no judô. E aí, primeiro campeonato. E aí, quando ela viu que o Leozinho apanhou, ela não deu conta. Ela entrou no tatame, de salto alto, furou o tatame inteiro, catou o filho e levou embora. É isso. Ninguém vai bater no meu Leozinho. Mas, quantas mães não se reconhecem nisso, entendeu? Né? E eu tive muitos retornos, Tem uma mulher que, me mandou uma mensagem e falou, saí aos prantos da sua peça. Porque... De tanto rir? Não, de tanto que me serviu a carapuça, porque né? Tem uma hora... Não, e tem uma hora que ela fala que ela... o Leozinho, ele foi no jogo de futebol e aí o técnico deixou ele no banco. E ela ficou enlouquecida e ela não aguentava de ver o filho no banco. E daí quando ela viu, o Leozinho tava super de boa. Tava tranquilo. Era ela que tava no banco. Claro. Ela falou, eu me vi. Gerou a reflexão na pessoa. E ela falou, cara, isso pegou tão fundo em mim, eu me vi sendo mãe nesse momento e tal. Então essa é a função do humor, né? Você falou da função do humor. Eu acho que a função do humor é falar as verdades com leveza e por quê? Porque eu acredito que o humor é a superação da tragédia. A comédia é a superação da tragédia. É o símbolo, né, ali do teatro. Então, se a gente... O judeu sabe fazer humor como ninguém, né? Humor judaico. E a gente, precisa rir da tragédia. A gente precisa, porque é o único caminho para a superação. Então, quando a gente... esse episódio que você citou do Léo Lins, né? É questionável, ele fez piada... né, passou dos limites na piada, eu acho que assim, uma coisa é dizer aquilo ou não. É certo ou errado fazer piada com aquele teor? As pessoas que pagaram para assistir aquilo. Sim. Não é novidade. Inclusive riram muito. Exatamente. Todo mundo sabe que o humor do Léo Lins é esse. Claro. Não tem novidade nenhuma. Ninguém foi pego de surpresa. Ninguém foi pego de surpresa. Todo mundo pagou para ver o Léo Lins. Inclusive ele anuncia o show dele nas rádios já com essas piadas para as pessoas saberem e irem lá. Então assim, se o cara tá no palco, dentro de um ambiente artístico, falando um texto, ele está num ambiente artístico. Paga quem quer, assiste quem quer, ri quem quer. Quem não quer, vai embora e não compra. Isso. E não assiste. Se não tivesse audiência, não tinha
relevância suficiente para o Ministério Público ir atrás. Fazer barulho, inclusive, etc. o show do Léo Lins vai um monte de gente com deficiente físico e tal. Por quê? Você fala, mas por que ele vai lá para ouvir alguém fazendo a piada? Porque ele quer rir dele mesmo. A Luana Zuccolotto sempre conta a história ela tem uma fã que é cadeirante. É maravilhoso. E ela falou, já criei uma intimidade com ela que, tipo, todo mundo levanta pra aplaudir, ela fala assim, pô, podia levantar também pra me aplaudir, né? Vacilo, você continua sentada. E a menina morre de mim, entendeu? Claro, porque ela quer fazer, a pessoa quando ela conseguiu se distanciar da tragédia pra rir de si própria. Né? Então é o Chocolate com Pimenta do Hélio de la Penha. É isso, entendeu? Então acho que essa é a função do humor, né? E as pessoas estão perdendo a capacidade de rir de si mesma. Mas o que eu acho mais perigoso e grave na história do Léo Lins não é a piada do Léo Lins em si. É a gente criar esse precedente. Claro. De deixar prender artista. O Estado decidir o que pode ou não ser dito. É exatamente... sobre isso, essa questão. Não é sobre, é piada racista, piada homofóbica, piada de gordo, piada não sei o quê. Não. É você deixar o Estado decidir o que pode ou não ser dito, porque começa assim. Exatamente. Começa assim uma censura. E daí, o que vem depois disso, uma vez que você criou esse precedente, a gente não sabe. Os conceitos, eles estão todos muito misturados, né? Quer dizer, liberdade de expressão não é liberdade para cometer crime. Exatamente. Não, está previsto em lei, inclusive. Só que ninguém pode te impedir de cometer um crime por algo dito. Você pode até cometer um crime, mas você não pode ser proibido de fazer aquilo antes daquilo acontecer. Não, porque eu acho que é isso, né? Daqui e você a pouco, prender um crime ator... de ideia é uma boa palavra, né? Porque é isso, é um crime de ideia, né? Eu não estou maltratando, eu não estou matando, eu não estou... não, eu estou apenas impedindo alguém de emitir uma ideia. Uma ideia. E as piadas podem ser tão condenáveis quanto cada um quiser, mas... Até aí a gente vai deixar na mão de quem, né? E se você fizer uma piada, por acaso, que você realmente cometeu uma calúnia, uma difamação, ofender a honra e tal, já existe o mecanismo da lei para você ser processado e ter que se ressarcir, pagar uma multa ou ser preso, sei lá eu. Claro. Mas assim, tem o crime. Agora, você ser censurado, o cara não pode mais ter rede social, não pode mais ser condenado. Eu acho que a gente... está entrando num terreno muito... Então eu espero realmente que nessa segunda instância, né, de julgamento, esses juízes, eles olhem para isso e falem, cara... não podemos deixar isso avançar dessa maneira. Exato, porque hoje a gente tem um governo que está aí. Amanhã muda, é outro. A banda começa a tocar diferente, e aí coisas que você concorda que acha que pode ser dita hoje, amanhã pode não ser. E amanhã você pode estar sendo calado com base numa jurisprudência que foi criada. Então, assim, esse precedente é muito maligno. É muito ruim. E não passa por defesa, né? Acho só importante a gente deixar claro, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Esses dias eu falei lá na rádio, por exemplo, falei sobre que a condenação de determinadas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro era injusta. Estava falando da pena. Só. Não disse que eram inocentes, não disse que não deveriam ser condenados pelo que tinham fizeram, que ter quebrado tudo. Que tinham que ter quebrado tudo mesmo. Automaticamente você vira um apoiador da tentativa de golpe. Porque eu acho que uma cabeleireira não tem que ficar 14 anos preso por pichar uma estátua. Claro que cometeu um crime e deve ser responsabilizado por isso, mas tudo tem que ter uma medida, né? A tal da dosimetria o da Léo pena. Lins pode ser processado pelo que ele disser. Mas 8 anos de cadeia. 8 anos de cadeia para um humorista que fez uma piada... que todo mundo ali riu pra ver. Esse é o ponto. É muito doido. É muito doido. E assim, o mau gosto é mau gosto. Acabou. Assim, claro. Quem é isso, ele vai estar lá e é uma piada de mau gosto. É infeliz. Pra você. Para outros não é. E é isso aí. Só pra gente que tá se encaminhando pro fim aqui, eu tenho 2 perguntas pra fazer. Você pensou em fazer um TikTok?
Você fez um laboratório com a sua filha? Teve alguma coisa do tipo? Que não foi adiante? Não, eu queria fazer... Eu queria fazer uma personagem inspirada na minha filha, na época que ela estava com uns 13 anos, que ela estava ardida. Tudo ela dava respostinha. Sabe, aquela adolescente que tem a respostinha afiada para qualquer filha coisa. Com 8. Ela dava a respostinha e ela falava num tom de voz assim desafiador, né? Adolescente típica. 13 anos. Aí eu queria fazer. Aí eu fui desaconselhado pela minha mulher. Interessante. Tipo, porque, não vai. Aí eu acabei não fazendo, porque ela falou: não, a Guilhermina não vai entender isso bem, vai achar isso que você tá zoando a filha e tal. Aí eu não fiz. Você tem o tempo, Emílio Surita falando: não faz o Tutinha, que você pode ser demitido. Anos depois, a mulher não faz a sua Melhor filha, evitar. você pode ser expulso de casa, né? Basicamente isso. E só para voltar a esse ponto, né? Você é um cara familhão, assim. Sou. É isso que você falou, é esse cara de querer ficar com a família. Eu vi o tanto que você falou que a casa da vó Nadir e do vô Osvaldo era seu refúgio, né? Seu espaço de estar ali e de pensar. Você acha... foi um dos celeiros dos sobrinhos do Ataíde, foi ali. Foi ali, né? Exatamente. O quanto que você acha que ter isso que você falou, teu pai ter falado, vai, faz, ter essa estrutura te permitiu fazer humor e passar 8 anos só vivendo disso de graça, nos 2 sentidos, sem virar uma profissão e daí persistir nisso depois? Porque tem o depois eu tenho que pagar minhas contas. Mas teve uma estrutura que te permitiu olhar para a sociedade com menos dor, rancor, uma estrutura. Você acha que isso fez a diferença para você? Eu acho que sim, claro. Eu tive uma condição privilegiada, né, de estudar numa boa escola. Eu consegui entrar na USP, que é uma faculdade gratuita, então eu deixei de pesar para os meus pais, né, com 18 anos. E eu comecei a trabalhar com 18 anos no Ricardo Julião. Então, assim, bem ou mal, eu morava ainda na casa dos meus pais, mas eu ganhava no início do Ricardo eu não ganhava, mas depois no Reixa deles, né, comecei a ganhar. Mas assim, claro, eu tinha casa, comida, roupa lavada e estava fazendo uma faculdade. Tudo bem que eles não precisavam pagar a faculdade, mas sim, isso me deu uma condição de poder fazer um programa de rádio à noite na Rádio USP, uma vez por semana, como um hobby paralelo, mas eu estava seguindo a minha trilha ali. Porque é difícil ser artista, fazer humor, tudo isso no Brasil. Se eu não tivesse condição e tivesse que começar com 18 anos a trabalhar e viver do humor, não seria viável, eu acho, né? Então eu pude ter essa condição de ir ir experimentando essa nova profissão de artista até, e durante um tempo eu fui com o pé em 2 canoas, né? Isso. Até o tempo que essa daqui realmente se provou viável. E aí eu saí da arquitetura, eu consegui me formar, eu tenho um diploma, porque a chance de largar no meio do caminho era imensa, claro, né? Porque já estava bombando Sobrinhos do Ataíde. Eu fiz a minha tese, terminei, pedi as contas lá na Reixa deles e falei, agora vai ser para valer. Montamos um escritório, aluguei uma sala comercial aqui na Joaquim Floriano, esquina com a Bandeira Paulista. Bom ponto. Sim, não, era fantástico. Era um amigo que estava com o último andar, que era um duplex, que era o cara que era empresário de Ferran, Gil de Ferran. Ele era empresário do André Ribeiro e Gil de Ferran. Sim. O Nando, que depois montou a Lobo, que virou Vetor, que faz todos os filmes de publicidade, se você puder imaginar aí. E a gente. Então era uma salinha pequenininha ali. E ali começou o trabalho, mas sem dúvida eu tive essa oportunidade, né, de poder
entrar nesse mundo artístico, é um mundo muito difícil de você entrar e você conseguir pagar as contas, né? Claro. Pô. Então, mas é isso também, tem essa coisa, né? Eu acho que essa coisa da família, que eu falei, né? Que me dá uma base ali, porque no fim do dia você tem que pagar as contas, então isso é uma coisa, né? Eu vi uma frase quando a minha mulher ficou grávida, né? E eu fiquei, nossa, meu Deus, nossa, porque muda tudo, né? A vida, né? Vem um filho, o filho é pra sempre, né? Muda o seu status. Se você for né? minimamente decente, é uma responsabilidade pro resto da vida. Mas uma amiga minha falou pra mim, né? O filho, ele vem com uma baguete de pão debaixo do braço. É isso. O Você pote vê a de ouro. diferença. No judaísmo a gente acredita que vem junto com um pote de ouro. Pois é. Cada cultura que vem com seu determinado item. Porque ele vem com essa coisa, agora é pra valer, agora eu preciso botar dinheiro pra dentro de casa, esse menino precisa comer. Né? Então ele te dá uma força para você fazer acontecer, porque você não tem a alternativa de não fazer. É isso. E eu acho que no seu caso tem um pouco a ver também com aquela figurinha que a gente usa muito no WhatsApp, né? Que é trabalhe com o que você ama e nunca mais ame nada na vida. Como não era a sua primeira escolha, não era seu primeiro tesão, você radialista, você humorista, então acabou que você continua amando coisas e trabalha com algo que você gosta muito de fazer. E tem uma coisa engraçada disso, porque, cara, você falou de não ser... O rádio também não era a primeira opção, sabia? Que o que a gente queria fazer mesmo era vídeo. E o Paulo Bonfá, o pai dele, tinha uma filmadora que era uma coisa dificílima, mas ele tinha, e era o VHS e tal... Só que ele não emprestava pra gente. É muito caro, né? Vai que quebra. Tá vendo? Então, ficou essa coisa do vídeo, do aparecer, desde lá. A gente queria, no fundo a gente queria mesmo fazer um programa de televisão. Só que a gente não tinha recursos pra isso. E aí o rádio aconteceu, porque o Marco tinha um gravador na casa dele, a gente começou a gravar o áudio ficava engraçado. O áudio era fácil, porque é barato, você faz tudo ali, né? Com som, você inventa tudo, dá muito mais pano para criatividade, né? Porque você consegue resolver muito mais facilmente, e acabou virando. Então tem um pouco disso também, esse perseguir o vídeo ao longo da minha carreira, mas é isso, né, cara? A vida ela tem um desenho próprio, a gente não sabe o que é, né? Sabe nada. Só vai tocando, né? Tocando em frente. Você tem esperança que seus netos ouçam rádio? Tenho. Não sei se ainda vai ser nesse formato FM, né? Frequência modulada. Ou o que vai ser. Se vai ser podcast, se vai ser num device que a gente ainda nem sabe o que é. Se vai ser com inteligência artificial. Mas acho que essa figura de você ter alguém produzindo um conteúdo sonoro e te oferecendo isso, que não foi feito por você, para você poder ser surpreendido... Isso é a alma do rádio. Eu acho que isso nunca vai se perder. E vai sempre se... O formato eu não sei qual vai ser. Amém. É isso, eu gosto né? muito. Vamos lá. Obrigada, Felipe. Que prazer. Obrigada, bom demais Gabriel. a conversa. Só segundo semestre já tem os lugares para onde vocês vão? Eu tenho a primeira data, que é dia 12 de agosto, no Clube Paulistano, aqui em São Paulo. Olha, meu glorioso CAP! O CAP. Você vai fazer a Sandra no Paulistano, mas o Paulistano é formado só por Sandras. Sandras e casadas com doutores pimpolhos. Essa é a frequência do clube, né? E vai ser muito bom, né? Vai, porque vai todo mundo vai ser o primeiro e daí a gente quando? Vai ser dia 12 de agosto. 12 de agosto, ó, você sócio do Paulistano. Vai repercutir. Tá na revista do clube já. Gosto, que é caríssima de anunciar. Eu já procurei a revista para anunciar o Rivo News, é proibitivo, assim. Você ganhou uma bela de uma divulgação da diretoria cultural. Bacaníssima. Do André Sturm. É isso, porque é preço de Grupo Abril, assim. Eu não a gente sabia. precisa Tudo fazer no dinheiro para isso. Tá. Diferenciado. E daí tem mais de 100 cidades para explorar aí. A gente já está montando essa agenda. Tá naquela fase de contrato, assina aqui, assina ali, assina aqui, fechando os contratos. A gente já fechou com o Presidente Prudente, Paraná e algumas cidades do Paraná, Santa Catarina também, não sei.
Alguns são com produtores locais, alguns somos nós mesmos que estamos fazendo e fechando diretamente. A gente está aprendendo, né? É um business novo pra gente. E eu vou divulgar essas datas no meu Instagram, então você aí de casa pode me seguir lá no Felipe Xavier 1 no Instagram, que eu vou botar sempre as datas. E no ano que vem, se Deus quiser, vem o Dr. Pimpolho. Maravilha. Bom. Com Tutinha na primeira fila. Em 27 vem o encontro de gigantes. É isso. Que ele se vira, né? Vai respondendo. Assim. E eu quero fazer, não sei quando, a peça do Peterson Foca. Muito bom. Só para todo mundo relembrar, né? Peterson demais. Foca. Uhul. Como é que é? Eu não quero fazer. Uhul! Foca é animal! Malucão! Não perde por me esperar, hein, meu? Obrigada, bom demais. Felipe. Que prazer. Obrigadão, Obrigadíssimo. Valeu, gente. Pensem que o Felipe fazia muito o que a gente faz hoje também no Riva News, né? Sofrer para ganhar dinheiro? Também, né? Vai fazer graça com notícia? É isso. Sexta-feira, 12h30, neste mesmo canal. Nosso Riva News, seu resumo semanal de notícias com muito humor. E antes... Uma caixinha da Brasiliana, a importadora oficial aqui do Riva News. Nossa gloriosa e aí apoiadora. Tem lembrancinhas que vêm diretamente dos States. Pra mesmo? você aí. Pode abrir e depois você diz se você gostou ou não, que é bem divertido. Coisinha, sabe? Aquelas miniaturas que só tem por lá. Aquelas coisinhas que, já gostei. Que a gente gosta de comprar no free shop, principalmente. Isso. Boa. Valeu, gente.